Eu sou Luciane Molina, sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos, lisos, compridos, estão presos em um rabo de cavalo. Eu uso óculos escuros, sou uma pessoa com deficiência visual. Estou com uma blusa tie-dye em tons de vermelho e no pescoço eu carrego uma correntinha dourada com meu nome escrito em braille, Luciane. Atrás de mim tem um fundo desfocado. Hoje estou aqui para falar para você um pouquinho sobre os fundamentos do sistema Braille. A gente vai trabalhar todos os aspectos referentes ao código Braille. Eu sou professora braillista e também usuária de Braille desde a minha adolescência. Para ilustrar essa apresentação, eu trouxe a frase de Helen Keller, que retrata muito bem o significado do Braille na nossa vida. A frase é a seguinte: os pontos Braille são sementes de luz levadas ao cérebro pelos dedos para a germinação do saber. E essa representatividade do conhecimento vivo que se multiplica e que se transforma todos os dias é o retrato mais real do que o Braille significa para a pessoa com deficiência visual. Então, a gente precisa entender o que é o sistema Braille. O sistema Braille, ele nada mais é do que um retângulo que tem 6 pontos configurados no seu interior, distribuídos em 2 colunas verticais com 3 pontos cada. Esse retângulo, na sua posição original, que tem cerca de 6 milímetros de altura por 2 milímetros de largura, ele é o ponto fundamental do sistema Braille. Ele é a base do sistema Braille. Ele é o sinal fundamental que dá origem a todos os outros sinais do sistema Braille. Com quantos sinais o sistema Braille é formado? Como a gente tem 6 pontos distribuídos em um retângulo vertical, e cada um dos sinais do Braille é composto por uma combinação entre esses 6 pontos, é possível fazer 63 combinações diferentes, mais uma combinação resultante do espaço vazio. Alguns autores consideram 63 sinais, enquanto outros autores consideram 64 sinais, justamente por contar com esse espaço vazio, que é muito necessário e importante, inclusive, para separar uma palavra da outra, ou para fazer parágrafo, por exemplo. E agora, eu vou mostrar para você a cela Braille. A cela Braille, que é esse retângulo vertical que conta com um arranjo de 6 pontos. Ele está projetado na tela, mas eu também vou mostrar aqui em mãos. Eu estou segurando um retângulo na vertical, ele é um retângulo emborrachado. As 2 pontas superiores, elas estão cortadas, justamente para a gente poder ter o melhor posicionamento desse retângulo, para a gente não virar esse retângulo de ponta cabeça ou lateralmente. Essas 2 pontas marcadas, cortadas na diagonal, elas servem como uma referência de posição. E o que a gente encontra nesse retângulo, né? Nesse retângulo emborrachado? Nós vamos encontrar 6 pontos distribuídos em 2 colunas verticais. Cada círculo da minha coluna, tanto da coluna da esquerda quanto da coluna da direita, aqui nesse material que eu estou segurando, que se chama Alfa Braille, eles se desencaixam e encaixam. Então, eu vou desencaixar o primeiro ponto superior da minha coluna da esquerda. Esse ponto, ele ocupa o espaço denominado número 1, tá? Cada ponto dessa cela Braille, desse retângulo que se convencionou chamar de cela Braille, ele ocupa uma posição e ele é enumerado. Então, o primeiro ponto superior à esquerda é o ponto número 1. O segundo ponto da coluna da esquerda é o ponto número 2.
E o terceiro ponto da coluna da esquerda é o ponto número 3. Então, na coluna da esquerda, eu tenho os pontos 1, 2 e 3. Na coluna da direita, na parte superior, eu tenho o ponto 4, que fica exatamente ao lado do ponto 1. Abaixo do 4, eu tenho o ponto 5, que fica ao lado do ponto 2. E, por último, eu tenho o ponto 6, que fica ao lado do ponto 3. Essa é a configuração de uma cela Braille e as suas distribuições de pontos. Por que se convencionou chamar cela Braille? Cela é uma alusão à palavra célula. A célula ela dá origem à vida. E a cela Braille dá origem a todo o significado e a todos os sinais do sistema Braille. Quando a gente fala em alfabetização e reabilitação pelo sistema Braille, a gente também fala de técnicas muito específicas, porque nós precisamos relacionar o ensino e aprendizado do Braille a partir de uma destreza bimanual, a partir do refinamento tátil e a partir da conceituação simbólica. Então, são técnicas muito específicas para cada caso. Por exemplo, para uma criança que nunca enxergou, nós vamos trabalhar com materiais concretos de significação tátil mais apuradas e mais refinadas. Para adultos que perderam a visão, a gente também precisa fazer o trabalho do refinamento tátil, porém, nós já vamos contar com outros referenciais simbólicos, os quais essa pessoa adulta já vivenciou ao longo da vida, antes de perder a visão. São processos distintos, mas são processos que também se encontram. O ensino do Braille, ele é sempre feito pelo método alfabético, silábico e fonético. A análise das palavras e das sentenças é sempre feita de forma fragmentada e não globalizante. E o que isso quer dizer, né? Quando uma pessoa que enxerga se depara com uma palavra e com a configuração dessa palavra, a leitura ela é feita de forma global, né? O olho ele é capaz de detectar todas as letras daquela palavra simultaneamente e de fazer essa leitura de uma forma imediata. Com o Braille, essa simultaneidade não acontece. Por quê? Porque cada sinal do Braille, ele cabe exatamente na ponta do dedo. Então, o dedo é capaz de ler um único sinal por vez, através da análise criteriosa de cada um dos sinais por meio do atrito do dedo em contato com o papel. Então, por isso que a gente fala que o tato, ele é um sistema analítico. A gente vai precisar tocar letra a letra para conseguir, através dessa simbolização, montar a palavra e a sentença, para depois formá-la e representar um significado total. Um leitor de Braille, ele é capaz de atingir até 104 palavras por minuto. É um número elevado, né? Essa destreza bimanual, ela precisa ser bem treinada para que o leitor consiga proficiência na leitura. Entretanto, ainda é uma leitura um pouco mais lenta do que a leitura visual, porque ela depende de toda essa significação analítica tátil e simbólica. Agora, uma coisa muito importante, que é a associação, né? Quando a gente fala em sistema Braille, e quando eu apresentei a cela Braille para vocês, dizendo que cada ponto ele recebe um número, ele ocupa um espaço, né? Será que eu vou ter que decorar cada um desses números que compõem cada uma das letras?
Será que é necessário eu decorar que a letra A é o ponto 1, que a letra B é o ponto 2 e assim sucessivamente? Não, nem sempre esse cenário é possível, tá? Por quê? Porque quando a gente decora alguma coisa, a gente esquece com muita facilidade. Eu tenho uma técnica que o aprendizado do Braille, tanto para pessoas que enxergam quanto para pessoas que não enxergam, ela se baseia, o aprendizado, ele se baseia na representação simbólica, na associação. E o que que isso significa? Isso significa que as pessoas que enxergam, por exemplo, elas aprendem o sistema Braille recorrendo a alguma memória de algum objeto que lhe seja familiar ou significativo, para que ela associe o formato daquele objeto ao formato dos pontos agrupados na cela Braille. E as pessoas com cegueira ou com deficiência visual também. Elas vão encontrar uma representação tátil, simbólica, que faça lembrar daquele sinal e que possa ajudá-la a memorizar aquele sinal. Eu vou dizer como. Novamente, eu peguei a cela Braille, o Alfa Braille, nas minhas mãos. Ele está com todos os pontos preenchidos: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou tirar os dois últimos pontos de cada coluna, eu vou tirar o 3 e o 6, e vou ficar apenas com os 4 pontos superiores, que são os pontos 1, 2, 4 e 5. Aqui eu tenho uma letra, tá? Mas independente da letra que eu tenho, que é a letra G, eu posso, por exemplo, associar essa imagem a algum objeto do meu cotidiano. Eu tenho alunos que falam para mim que a letra G, ela se assemelha a um quadrado perfeito, com 4 lados, 4 vértices. E cada um dos círculos seria a vértice do quadrado. Eu tenho outros alunos que falam para mim, por exemplo, que a letra G, ela se assemelha a um fogão de 4 bocas. Ou ao número 4 do dado, quando eu jogo dominó. Então, existem diferentes maneiras de fazer essa associação, e isso é muito pessoal e muito particular, e vai depender do repertório imagético de cada um, tanto para quem enxerga quanto para quem não enxerga. Eu vou formar aqui uma outra letra. Não se preocupem em decorar letras, nós estamos fazendo representação simbólica. Então, aqui eu tenho uma letra formada pelos pontos 1, 3 e 5. Essa representação simbólica, essa é a letra O. Essa representação simbólica, ela pode significar para algumas pessoas a pontinha de uma seta, de uma flecha, ou então um meio círculo. Se a gente for contornar, seria um meio círculo, tá? Ou ela pode também recorrer à associação de que a letra O é formada apenas por pontos ímpares, 1, 3 e 5. Então, existem diferentes formas para a pessoa fazer a associação e a assimilação de cada uma das letras. Eu vou fazer uma outra letra aqui, formada pelos pontos 1, 3, 4, 5, que é a letra N. Essa letra aqui, algumas pessoas falam para mim que parece um ponto de interrogação. Outras ainda falam que é a letrinha que parece a metade de um coração. E ainda tem quem enxergue uma orelha com um brinco. Então, é muito particular as maneiras que as associações são projetadas na mente de cada pessoa. Essa é uma dica, tá? Recorra sempre a uma representação imagética para você entender a formação do sinal de cada letra. Outra coisa que é super importante destacar aqui nessa tela é que as pessoas que enxergam, por exemplo,
elas leem Braille através do olho, elas não leem Braille através do tato. Por quê? Porque, para quem não enxerga, é preciso que a gente desenvolva algumas habilidades táteis, motoras, bimanuais, para que a leitura Braille ela seja fluida e com compreensão. Para as pessoas que enxergam, o simples fato dessa pessoa, por exemplo, fechar os olhos, não significa que ela estará imitando, que ela estará representando a cegueira apenas ao fechar os olhos. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado. As pessoas que enxergam farão a leitura do Braille através dos olhos.